Olá, escritoras e escritores do meu Brasil, como vocês estão, hein? Janaína Rico aqui, e hoje eu trouxe um conteúdo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Especialmente se você tá numa dessas duas categorias. Um escritor ou uma escritora começando a sua carreira, ou dois, aquela escritora ou aquele escritor que estão precisando dar uma reposicionada, que estão assim meio insatisfeitos com as carreiras que eles têm e estão querendo dar um upgrade. Então hoje eu vou falar aqui com vocês sobre como que a gente constrói uma carreira de escritor. E aí você vai se perguntar: Ai, Janaína, mas quem é você para vir falar de carreira de escritor? Pois muito que bem, eu sou escritora profissional há quase 15 anos, já tem um tempinho aí. O meu primeiro livro, quando ele já foi publicado e lançado já por uma editora, então assim, eu tenho um tempinho. E aí, além de ser escritora, eu sou editora da Rico Editora e já fui editora da Qualis, eu que criei o selo de romances da Qualis Editora. E eu já trabalhei para as outras editoras, eu faço muito serviço de editar livro, produzir, ajudar as pessoas. Às vezes as pessoas me procuram por fora para eu ajudá-las nos seus livros independentes. Então eu te garanto que eu já tenho bastante experiência, já quebrei muita cara, já vi muita gente quebrando a cara, então eu tenho como te ajudar. Fica de olho, e se você quer mesmo curtir todo esse conteúdo que eu tenho que trazer para vocês, já dá um joinha aí, clica aí e se inscreve no canal, porque eu vou trazer vídeo toda semana para vocês aqui no canal Eu Leio Brasil. O primeiro ponto que a gente tem que levar é o seguinte: como que eu vou começar? Ó, gente, vocês escutarem o latido aí, ó, é minha filha, minha cadelinha, que ela fica correndo, então ela vai latir, não temos como evitar isso, tá bom? Ela quer participar do nosso vídeo. Muito bem, como que a gente começa uma carreira de escritor? Para que lado que eu vou? Porque o que as pessoas ficam assim: meu Deus, eu tenho uma ideia maravilhosa e eu quero publicar essa ideia e eu quero que muitas pessoas leiam e browse coisas, e elas não sabem para que lado ir, elas não sabem o que fazer. Então tem sim um passo a passo que a gente pode seguir. E eu vou falar aqui neste vídeo do YouTube, rapidamente, meio en passant, mas se você quiser assim com mais profundidade, no dia 12 de janeiro de 2023, eu darei um workshop chamado Construindo a Carreira de um Escritor, e aí você pode ir lá se inscrever, tá menos de R$20, super barato, e vai ter apostila, e-book e mais um monte de outras coisas. A primeira coisa que você tem que ter na mente é o seguinte: todo bom escritor, ele, antes de mais nada, ele tem que ser um excelente leitor. Isso não é balela. Não existe quem escreva bem sem ler bem, sem ler muito, especialmente da área que você escreve. Então eu, por exemplo, eu escrevo romances eróticos voltados para o público feminino. Eu tenho que saber tudo que tá rolando nessa área. Então eu tenho que saber quem é a autora que vende mais, ler os clássicos, saber tudo que tá acontecendo, porque isso vai me dar uma base. Mas essa base serve só para a primeira coisa da construção da carreira de escritor, que por incrível que pareça é a parte mais fácil, que é a de escrever o livro propriamente dito. Então, a gente tem que escrever, né? Muita gente quer ser um escritor, sonha em ser um escritor, mas não vai para frente com o seu plano de escrever, né? Então você tem que ter uma metodologia, você tem que ter um prazo, você tem que ter uma rotina, você tem que ter esse tipo de coisa e terminar lá o seu livrinho. Então você foi lá, terminou o seu livrinho, leu bastante antes para poder escrever um livro bom, e aí você vai produzir o livro. Tem várias etapas da produção do livro, que se vocês quiserem eu posso falar mais sobre isso aqui no canal. Coloca aqui nos comentários para eu saber. Que é essa coisa do tipo, edição, revisão, diagramação, capa, se eu vou fazer, publicar em e-book, se eu vou publicar em físico, se eu vou colocar em plataformas gratuitas, o que você vai fazer? Aí é outro rolê. Independente do rolê que você vai seguir, independente se você quer um contrato com uma editora ou se você quer ser uma pessoa independente no mercado literário, existem coisas que você tem que fazer para a construção da carreira de escritor. Não existe mais a figura do escritor lá no meio do mato, numa casinha, no campo, coisa mais linda, escrevendo de vez em quando, e aí alguém vem e descobre ele. Não existe. Desculpa, se era isso que você queria.
acabei com seu sonho. Não existe. Você tem que colocar a mão na massa, tem que trabalhar, tem que se dedicar, tem que divulgar, tem que fazer um monte de coisas. Mesmo que você seja uma pessoa muito sortuda, por exemplo, você já é sei lá, um youtuber famoso e vai lançar um livro e tem um agente ali, então você não vai construir uma carreira de escritor. Você tá lançando um livro e aquele livro vai ser um sucesso esporádico. Ou não. Mas, se você quer construir uma carreira de escritor, você tem que seguir algumas bases. O que é o mais importante, assim, na minha experiência como escritora e como editora? É você ter uma base de leitores, né? Então, às vezes, você, por exemplo, tem livros que eu já publiquei como editora, que é um livro maravilhoso, super bem escrito, sensacional, uma história incrível, merecia até um prêmio, mas não vende. Por quê? Porque aquela pessoa que escreveu não tem uma base de leitores. E já existem outras pessoas que às vezes o livro nem é tão bom assim, mas ela já tem uma base tão grande, tão bem construída, que todas aquelas pessoas irão comprar o livro dela. 1 livro, 2 livros, 10 livros, 20 livros. Primeiro exemplo que eu vou dar para vocês. Paula Pimenta. Inclusive tem aqui no canal um vídeo meu entrevistando a Paula, que é uma pessoa muito querida. Então a Paula, ela tem uma base. Qualquer coisa que ela lançar, mas essa base não surgiu do nada. Essa base não veio como um milagre que caiu no colo dela. Ela constrói essa base dela há anos. Tá, aí vem a pergunta, mas Janaína, como é que eu vou construir a minha base de leitores? Aí não existe receita de bolo. Eu posso te dar algumas formas, alguns exemplos, algumas ideias, e aí você tem que seguir o seu próprio caminho. E você vai para uma plataforma onde eu publico. Eu posso até colocar aqui para vocês na caixinha aqui a minha página lá, na plataforma que eu publico no Wattpad. Então, por exemplo, se você nunca escreveu um livro, é a primeira vez que você vai publicar e você precisa que as pessoas te leiam, colocar o seu livro em lugares onde as pessoas vão ler gratuitamente facilita a chance de alguém te conhecer, gostar do seu trabalho e entrar para sua base de leitores, porque ela não está ainda pagando, né? Você imagina o seguinte, existem milhões de livros na Amazon. Por que a pessoa vai comprar o seu livro se ela não te conhece? Então, cria esse vínculo antes. Então, você tem essas plataformas gratuitas onde você pode colocar. É legal que você já faça um trabalho de redes sociais. Então, por exemplo, se você pega um Instagram da vida, você escreve, sei lá, poesia. Usa suas poesias no seu Instagram, vai se divulgando. A gente tem casos aí, por exemplo, como o do Braulio Tavares, que ele faz maior sucesso se divulgando. Ele começou divulgando suas poesias pelo Instagram. Escreve crônicas, né? Você pode usar as redes sociais, as páginas do Facebook são excelentes plataformas para isso. Eu teve um período que eu fiz um projeto de crônicas no Facebook que era ótimo. Toda semana eu colocava uma crônica lá e isso ampliou demais a minha base de leitores. Então, quando você vê lá, nossa, Janaína, primeiro lugar de vendas da Amazon, não é por milagre. É porque eu já tenho uma base muito bem construída durante todos esses anos, né? Então você tem que fazer de uma maneira que você vá divulgando o seu trabalho. Então você tem essas possibilidades. Tem uma outra coisa que é importantíssima. Frequente eventos literários. Nos eventos literários você vai conhecer as pessoas. Ai, Janaína, mas eu moro numa cidade muito pequena no interior do Maranhão e aí aqui não tem eventos e tal. Inventa, faz um evento da sua própria cidade, cria o clube do livro, vê se você consegue com alguém da cidade do lado para se juntar, vai criando e vai pegando esses eventos e dando uma roupagem online para eles, dando um vínculo de redes sociais, porque daí as pessoas de fora dali da sua cidade vão poder ter acesso a você também. Ah, tem uma coisa que é muito, muito, muito legal para você construir uma base de leitores, que é participar de grupos. Então, o primeiro que me vem à cabeça aqui são os grupos do Facebook, mas tem no WhatsApp, tem no Telegram, grupos de escritores. Antes de você entrar no grupo para divulgar o seu livro para os leitores, entra no grupo de escritores, porque daí você prestigiando o trabalho de um colega escritor,
aumenta a possibilidade dele prestigiar o seu trabalho. E ele prestigiando o seu trabalho, gostando do seu livro, que é bem escrito, que é bom, que é gostoso, ele vai se tornar também um leitor. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar na hora de construir uma carreira de escritor é isso. Eu tenho que ter uma base de leitores. Então, eu tenho que buscar, eu tenho que descobrir em que lugar os meus leitores estão. Existe uma coisa que a gente não pode deixar de lado na construção da nossa carreira enquanto escritor, que é o marketing. Existem diversos tipos de marketing. Você pode fazer o marketing que você acha melhor. Você pode fazer o marketing de rede social, você pode fazer o marketing de assessoria de imprensa e ver se você consegue notas e coisas na imprensa tradicional. Você pode fazer o marketing, sei lá, bobo, de deixar, não bobo porque é ruim, mas é bobo porque é simples, tá? De deixar, por exemplo, o marcador do seu livro nas livrarias perto da sua casa, na sua cidade. Claro que quem mora em cidades grandes, como Rio de Janeiro e São Paulo e tal, vai ter mais livrarias para poder distribuir. Mas quem mora em cidade pequena tem a vantagem de que todo mundo se conhece. Então a pessoa vai chegar lá e falar assim: epa, olha aqui, menina, fulaninha de tal, minha vizinha lançou um livro, quero ler, tá? Então, assim, você tem que usar do marketing da forma que você achar melhor. Claro que hoje em dia a primeira coisa que a gente pensa é em rede social, que tá todo mundo conectado o tempo inteiro. Mas não existe só isso. Não pense que são apenas as redes sociais que farão os leitores te conhecerem. Não se limita. Você tem outras possibilidades. Você tem como conseguir leitores de outras formas. Janaína, o negócio é o seguinte, eu quero construir uma carreira de escritora, mas uma carreira de escritora é cara. Como que eu vou ganhar dinheiro? Você vai ganhar dinheiro se você fizer um passo a passo muito bonitinho. Tem gente que ganha muito dinheiro da Amazon e tem gente que não ganha nada de dinheiro da Amazon. Por quê? Um livro é extremamente melhor do que o outro? Não. Essa outra, não necessariamente, né? Pode ser que seja. Mas esta pessoa que se destaca e ganha muito dinheiro, por exemplo, na Amazon, ela faz um bom trabalho com essas duas coisas que eu acabei de falar para vocês. Uma base de leitores e um marketing legal. Então existem formas sim de você ganhar dinheiro. Eu já falei sobre isso aqui no canal, as formas que um escritor ganha dinheiro e quanto que um escritor ganha de dinheiro. Já falei, dá uma pesquisada aí nos vídeos que tem sobre isso. E uma coisa que a gente tem que pensar, isso eu faço desde o meu primeiro livro, eu sempre dedico uma parte do dinheiro que eu ganho para reinvestir nos meus livros futuros. Porque quanto mais eu vou subindo degraus, quanto mais conhecida eu vou me tornando, mais eu vou ter que investir em marketing, porque eu vou querer atingir um público ainda maior, né? Eu tenho, não sei nem se é ambição o nome, mas eu tenho como objetivo querer que cada livro meu seja mais lido do que o livro anterior. Porque eu sempre acho que o meu livro que eu tô lançando agora, por último, é o melhor livro de todos que eu já escrevi, né? Porque eu estou evoluindo como escritora, então eu quero que cada livro, eu já passei de 20, eu acho. Então eu quero que cada livro que eu venha lançar seja melhor que o livro anterior. Então eu vou ter que investir em mais marketing para poder consolidar mais ainda a minha carreira de escritora, né? Uma das vantagens de ser escritora, que eu acho, tenho isso assim no meu coração como uma paz, é que é uma profissão que, diferente de muitas que tem por aí, quanto mais velha eu fico, melhor o meu texto. Quanto mais velho eu fico, melhor escritora eu me torno, né? Então, eu tenho que aproveitar todo o conhecimento que eu já tive, toda a construção de carreira. Só que eu vejo por aí um monte de gente abandonando sua carreira. Eu vejo por aí um monte de gente que fala assim: ai, fiquei desiludida, ai, não quero mais, ai, isso não é pra mim, ai, é muito sofrido. Por quê? Porque a pessoa não fez uma construção sólida da sua carreira. Eu ainda tinha muito mais coisa para falar sobre isso, mas aí o vídeo ia ficar muito extenso. Então, o que eu quero te pedir? Me dá uma orientação do que você quer que eu fale nos próximos vídeos. Coloca aqui nos comentários que eu terei todo o prazer do mundo em responder para você. E semana que vem a gente se vê com mais um vídeo. Beijo e escreve, hein? Ah!
me convida para sua noite de autógrafos.